Para finalizar essa parte de estrutura do SVG, só fica faltando então a gente estudar os elementos containers, ou seja, são aqueles elementos que não fazem um desenho na tela em si, mas que vão conter os nossos desenhos de alguma forma. E existem alguns deles. O primeiro é o Defs. O Defs é um container que possui itens com intuito de reuso. Como assim? Quando a gente coloca um elemento dentro do Defs, ele não vai ser renderizado até que você o chame. Então, diferente de um elemento de SVG que a gente coloca na tela e ele aparece, a ideia de usar no Defs é o seguinte: você coloca no Defs e vai chamando conforme for precisando, seja na mesma tela, seja em outras telas, ou seja, ele é feito para o reuso. O nosso G é um container responsável por agrupar elementos similares, ou seja, ele que vai juntar dois elementos ou mais dentro dele mesmo para a gente poder editar, seja mudando a cor, seja mudando a posição, fazendo desaparecer, enfim. Ele vai servir para juntar os elementos que a gente quiser, assim como o group que acontece dentro do próprio Illustrator e Inkscape. E o symbol? O symbol define um objeto que será instanciado pelo use e possui viewbox própria. O symbol pode ser confundido com defs porque os dois são muito parecidos, mas tem uma diferença importante. Tanto o defs quanto o symbol, eles não vão ser renderizados e eles são feitos para reuso utilizando a tag use. A diferença do symbol é que ele é considerado como se fosse um símbolo, um item, né? Ou seja, ele é um próprio ícone que tem a sua própria viewbox. Então, quando a gente chama esse symbol, ele vai respeitar a viewbox dele e não a viewbox que tiver dentro do SVG. Ou seja, eu posso definir um tamanho maior ou menor para aquele meu elemento de acordo com ele e não com o elemento pai. Então, essa é a diferença. Quando a gente olhando na prática, a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, vamos para ela. Eu tenho aqui, então, o meu código HTML, igual a todos os outros, e eu vou começar trabalhando com o elemento defs. Então, na tag defs. Eu vou criar aqui um SVG. Quando eu salvar, ele já tem ali o espacinho com a borda vermelha que eu estou sempre usando. Agora, então, eu vou chamar o defs, a tag defs. E dentro da tag defs, eu vou criar um círculo. Nesse círculo eu vou colocar um raio de 25, um centro do X de 50 e um centro do Y de 50 também. Melhor, do X eu vou botar 150. Se você reparar, eu salvei, mas nada aconteceu. Por quê? Porque o defs ele não renderiza, então ele não vai aparecer até que eu o chame. Então, vou vir aqui e vou usar essa nova tag, que é a tag use. Dentro da tag use, eu tenho essa propriedade, a xLink-href, que é responsável por chamar um elemento que eu queira. E para chamar esse elemento, eu chamo ou por um arquivo de algum lugar, ou por um ID. Então, eu vou colocar dentro desse círculo um ID. Meu círculo. E agora eu vou chamar aqui embaixo, meu círculo. Se eu salvar, temos o nosso círculo agora aparecendo. E como eu disse que o def serve para reuso, eu vou criar mais um. Só que eu vou mover o meu eixo X desse novo item. E vou colocar 80. Repare que quando eu salvei, agora eu tenho o primeiro círculo e o segundo círculo. Se eu, por exemplo, quiser trocar a cor do meu segundo círculo, eu posso. Ou seja, eu estou reutilizando a forma do circle em dois elementos independentes. Certo? Agora a gente vai utilizar o group, que é a tag G. Vamos fazer da mesma forma. Eu criar um SVG, você reparar ele ainda está vazio,
Eu vou reaproveitar esse círculo aqui e vou criar um outro círculo também, só que com o eixo no X um pouco mais para o lado. Se eu salvar, eu tenho aqui os dois círculos. Vou botar só um pouquinho mais para o lado para ficar melhor. Então, tenho aqui os dois círculos. Se eu quisesse, por exemplo, pintar de vermelho os dois de uma vez só, bastaria que eu criasse a tag G, que é o nosso group. Dentro da tag G, eu tenho os dois elementos círculo, e então eu preencho a minha tag G com red. E se você reparar, os dois mudaram aqui. Isso acontece porque, como os dois círculos abaixo não tem preenchimento, o pai que vai mandar o preenchimento. Então, eles vão receber o preenchimento do grupo de cima. Ok? E o nosso último, que é o symbol. Vamos lá. O symbol que é muito parecido com o def, então vou até copiar esse daqui e colar aqui embaixo, mudando só para symbol. Vou mudar aqui para symbol também. A diferença é que o ID que for chamado não é mais do item daqui de dentro, e sim do nosso símbolo. Então vou retirar isso aqui e vou colocar aqui. E eu posso definir uma viewbox para o meu símbolo. Então essa viewbox pode ser diferente da viewbox que eu estiver trabalhando. Por exemplo, se não me engano, essa caixa aqui, ó, o símbolo já está funcionando, certo? Agora vamos ver uma diferença. Essa caixa tem 300 por 150. Então, se a minha viewbox for 00, 300, 150, nada muda. Mas lembram que se eu duplicar, por exemplo, ele acabaria pegando, fazendo caber mais coisas na tela e diminuindo meus itens? Então, se eu salvar... Opa, perdão. Vou só mudar aqui e vou chamar meu símbolo, porque ele está confundindo os IDs. Então, ó, meu símbolo, e aqui embaixo eu vou chamar meu símbolo. Pronto. Agora reparem, como eu diminuí a minha viewbox, ou melhor, eu aumentei a resolução dela, os meus itens diminuíram. E se eu diminuir isso aqui para, por exemplo, a metade do que era 150 e 75, repare que, olha, eu acabo até perdendo o meu outro círculo e um pedaço desse aqui, porque os meus espaçamentos que eu dei aqui foram maiores do que o que a minha viewport aceitava. Então, se você reparar, como eu deixei que o eixo X aqui era de 150 do meu centro do círculo, ele veio até aqui, ó, o centro, e mostrou só esse pedaço. O outro já nem mostra mais, porque está fora do tamanho da minha viewbox. Então, a vantagem do symbol é que eu consigo definir várias viewboxes para cada um dos meus itens. Então, quando eu for trabalhar, por exemplo, com sprites, eu consigo definir para cada imagem uma viewbox. Assim, diferente do que a gente tinha com CSS, com aqueles sprites PNG, que a gente tinha que ficar mexendo com position e tal, aqui eu não preciso. Aqui bastaria dizer a viewbox dele, para ele ter um tamanho, e chamar ele pelo ID. Mais para frente a gente vai ver como trabalhar isso com sprites. Mas é só para vocês já terem uma ideia do poder que o symbol tem.